Olá, turmas. Bem-vindos à nossa revisão para avaliação parcial 2, módulo Gestão de Pessoas. Então, vamos começar. Eu gostaria já de pedir desculpa se vazar algum áudio aí de som de motoqueiro, de gente passando, isso tudinho. Estou fazendo num horário bem silencioso, só para quebrar o gelo aqui. Bom, turma, eu vou começar daquela maneira que a gente começa sempre. Tenham em mãos um bloco e uma caneta para que, se surgir alguma coisa, se não ficar muito claro, vocês possam entrar em contato comigo e nós resolvemos aí, ou por WhatsApp ou na plataforma. Enfim, eu já acabei de concluir ainda há pouco as duas avaliações, né? A presencial não, a parcial e a final. Geralmente na final eu repito algumas coisas que a gente já tinha visto em outras avaliações, mas nessa eu já adianto que foram só questões inéditas, até para a gente poder trabalhar o nosso material lá, nossa apostila, em toda a sua complexidade, na íntegra, vamos dizer assim. Bom, eu espero que vocês estejam gostando do módulo. Gestão de pessoas realmente é uma área que, mesmo antes de eu trabalhar nela, sempre teve um apelo muito forte comigo. Eu sempre gostei muito dessa questão de trabalhar com o ser humano, com pessoas. Eu sou uma pessoa de humanas, né? Escolhi uma ciência social para trabalhar. Espero que vocês tenham, acima de tudo, nessa altura do módulo, nós estamos já caminhando para a reta final, entender a importância que é o ser humano. Bom, a prova também, já como eu falo em todos os vídeos, 10 questões de múltiplas escolhas. A ordem que eu falo aqui das coisas não necessariamente é a ordem que vai aparecer, mas com certeza eu falo aqui de todas as questões que vão falar, né? Eu nem tenho certeza se os outros professores fazem revisão assim. A minha revisão é tipo eu falando a prova, né? Eu não sei se todos fazem desse jeito, mas mesmo assim eu já gostaria de adiantar que às vezes o retorno às notas não são a quantidade de 10 que eu gostaria. Mas vamos lá, nossa prova avaliação parcial 2, ela vai ter um foco muito grande em funções do departamento de recursos humanos. São muitas funções, cada uma é um processo. Um departamento ele é muito grande, né, e tem as suas divisões. Às vezes, dependendo do porte da empresa, do vulto, uma divisão tem várias pessoas trabalhando. Então, por trás de cada função dessa que vocês trabalharam na plataforma, quando a gente vê isso nas empresas, cada função significa, na maioria das vezes, uma divisão com várias pessoas fazendo aquela função descrita. Então, nossa prova vai ter como foco essas funções, né? Você não precisa, a princípio, se aprofundar nelas, mas é muito interessante que você saiba o que faz cada uma, qual é a relevância, que você tenha um conhecimento básico sobre cada uma delas, né? Nossa primeira questão aqui, que eu idealizei, meio que faz a porta de entrada para chegar nessas funções aí. Vai cair qual o principal objetivo da gestão de pessoas. Na verdade, é a questão mais sucinta que a gente vai ter nessa segunda avaliação. Lendo na íntegra, é só uma frase. O principal objetivo da gestão de pessoas é... Então, eu já adianto para vocês que todas as questões, todas as opções que vão estar lá podem até fazer sentido e de repente até pode ser algum objetivo da gestão de pessoas. Mas leiam bem o enunciado, nós estamos falando do principal objetivo da gestão de pessoas e com base no nosso material, na nossa apostila, que é o que a gente está estudando. Então, com base nesses critérios aí, o principal objetivo da gestão de pessoas é ajudar a organização a atingir suas metas. Esse é o principal objetivo da gestão de pessoas. Eu vou falar um pouquinho por quê.
Aí vocês veem aí se concordam ou não e a gente troca uma ideia depois lá nas plataformas. Bom, a gente vimos em outros momentos assim que toda empresa tem uma missão, uma razão de existir, uma finalidade para a qual ela existe, né? E todo objetivo das empresas é alcançar essa missão, né? Ninguém vai fazer isso sem as pessoas. Parece até um pouco óbvio, um pouco banal a gente falar assim, mas isso todo mundo sabe, mas a gente viu no decorrer, na evolução da administração, que nem sempre foi assim. Então, gestão de pessoas, pessoas são os protagonistas das organizações. Então, o principal, a empresa não vai atingir a sua meta, e toda e qualquer empresa tem uma razão de existir, e ela não vai alcançar sem as pessoas. Tão simples assim. O principal objetivo da gestão de pessoas é fazer com que as empresas atinjam aquele objetivo para qual ela está ali, para qual ela existe, né? Então é bem isso. Então, dito tudo isso, nós vamos começar agora a entrar nas funções do Departamento de Recursos Humanos, né? Surgiram algumas dúvidas sobre a nomenclatura e, como eu falei no outro vídeo, é tudo muito próximo. Gestão de pessoas, administração de recursos humanos, gestão por competência, tudo isso faz parte do escopo da gestão de pessoas. Tá? Mas a gestão de pessoas em si, ela trata o ser humano na sua complexidade. Não só o físico, o mental, a saúde, que nós vamos falar um pouco também na nossa avaliação final. Então essa é a gestão de pessoas. E tem o departamento de recursos humanos, que é a parte prática, que bota realmente a mão na massa. Lá eles vão pagar o salário, e tudo mais que envolve, benefícios, vale transporte, hora extra, falta, admissão, demissão. Então essas funções são da administração de recursos humanos. Isso não caiu em desuso, as empresas precisam disso, como eu disse, é uma parte muito prática, que elas precisam fazer isso, só que a gestão de pessoas vai além disso tudo, né? Trata outras questões de desenvolvimento de pessoas, de emocional, ok? E vamos falar de uma primeira função aqui. Quando cada função dessa é um processo, e quando eu digo cada um processo é uma atividade, né? Algumas funções, especialmente algumas funções do Departamento de Recursos Humanos tem aquele comercial, né? Aquele Ezinho. Eu queria ter ferramenta para botar esse ícone aqui no canto da tela, mas aí eu acho que vocês estão entendendo. É aquele comercial aqui. Deixa eu ver se eu improviso aqui. Não tem ícone. Aí sai invertido, né? Saiu tipo um S. Mas esse daí é o comercial. Então, quando a função tem no nome esse que a gente lê, na verdade, né? Que a gente lê normal, por exemplo, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários. Quando tem esse comercial, então fica bem claro que são dois processos. E dependendo do porte da empresa, às vezes são até duas divisões totalmente diferentes. Na prova, tem uma questão que a gente vai falar sobre que talvez eu entrei na gestão de pessoas, na área de RH, por causa desse processo. Que na verdade, ele é o que fica da parte de fora, como eu posso dizer, na parte de fora da empresa. Ele é a ponta do iceberg da gestão de pessoas e a gente consegue ver ele trabalhando ou não na empresa. Esse processo é o recrutamento e seleção, né? Então tem um processo de recrutamento. Recrutamento é como se fosse jogar a rede. Você pode recrutar de diversas maneiras e atualmente há muita tecnologia envolvida nisso. Você recruta através das redes sociais, do link Trabalhe Comigo no site da empresa. Então existem redes sociais corporativas e por aí vai. Então o recrutamento é você fazer com que as pessoas saibam da sua vaga. E a seleção é realmente separar o joio do trigo, é como a gente fala, escolher entre os candidatos que vão aparecer ali a princípio. Você vai ver quem é que está mais dentro do seu perfil, tá? É muita coisa envolvida. O que eu queria dizer para vocês que é matemática pura.
há uma ferramenta chamada, que a gente vai falar ainda hoje aqui nesse vídeo, que é a descrição de cargo, e é uma série de requisitos que aquele cargo tem que ter. E quando o candidato ele tem exatamente tudo aquilo que está previsto naquele quadro, deu aquele encontro, deu aquele match e ninguém tem dúvida que aquele cargo é o ideal para aquela pessoa e vice-versa. Então, na gestão de pessoas, quem faz esses dois processos é o recrutamento e seleção. Geralmente há muitos psicólogos envolvidos, eu falei que tem muita tecnologia envolvida no recrutamento, há muita tecnologia também envolvida na seleção, né? Existem hoje, e acho que depois desses eventos aí da pandemia de 2020, eu acho que acho que muita coisa vai mudar ainda em questão dessas tecnologias. Já é uma realidade a entrevista por Skype, por aplicativos de vídeo, então acho que vai ser cada vez mais comum. Na verdade, as provas de seleção é enviado um link para o candidato, então a tecnologia, como tudo, tá muito presente nesses processos aí. Então vai cair na prova de acordo com a nossa apostila lá, vocês vão ter que identificar. E aí esses dois juntos, eu não estou só falando de recrutamento nem só de seleção, a resposta é recrutamento e seleção. Então, claro que se você colocar só recrutamento, se você colocar só seleção, vai estar meio certo, né? Não, porque cada um é um processo diferente, ok? Vamos lá. Eu falei sobre processos juntos, né? São vários processos. Teve alunos que contaram lá e me passaram o número exato. Das funções administrativas, nós vamos separar um pouco aqui. Falando um pouco sobre a minha biografia, só um pouquinho sobre a minha história de vida aqui. Se eu entrei no RH por causa do recrutamento e seleção, que era a função que eu queria fazer, eu me encontrei e virei professor depois por causa de treinamento e desenvolvimento, que também são dois processos. Foi recrutamento e seleção que eu achava que eu ia me divertir muito fazendo, é legal, fiz muitos anos, mas onde realmente eu me encontrei, onde realmente é o que eu gosto de fazer, é o treinamento e desenvolvimento. Então as duas questões, esse eu fiz até questão, esse rendeu duas questões na avaliação de vocês. Um para vocês identificarem o que é o treinamento e outro para desenvolvimento. Toda a filosofia da gestão de pessoas fala muito em desenvolver pessoas, em fazer com que elas desenvolvam a sua capacidade. Nós vamos falar isso nessa prova também. Então acho que fica muito claro para vocês, ninguém faz isso sem sem treinamento e desenvolvimento. A maioria das empresas, quem já trabalhou de carteira assinada sabe, tem uma sala multiuso, algumas têm até verdadeiros auditórios imensos, encarpetados, sala estádio, tem uma estrutura de sala de aula. Quase toda empresa, dependendo do porte dela, eu estou falando das melhores, que é onde vocês vão trabalhar. Quase todas as empresas têm uma sala de aula dentro, uma sala de aula como a gente conhece a nossa física lá no Literatos. E é nesse espaço que acontece o treinamento e desenvolvimento. Então os dois acontecem na mesma sala, e quem está passando de fora, eu acho que não, eu tenho certeza que a olho nu ele não consegue distinguir o que se estaria acontecendo, uma ação de treinamento ou uma de desenvolvimento. Eu vou já passar a regra para vocês, é muito simples, até para vocês conseguirem identificar e se sair bem na avaliação. Como eu disse, os dois acontecem no mesmo ambiente, conduzido às vezes até pela mesma pessoa, né? Mas a regra é bem simples. Se eu estou recebendo uma instrução nessa sala que eu citei, para uma função que eu já faço, que eu já desempenho, é uma ação de treinamento. Quando eu entro na empresa, eu tenho que receber muito treinamento, né? A maioria das empresas negligenciam essa parte, mas é muito importante. Então eu tenho que receber muito treinamento para começar na empresa. E se eu estou recebendo aquela instrução para fazer o que eu faço, para melhorar o que eu já faço, é um treinamento. Mas depois de um tempo já começam as ações de desenvolvimento também, para que esse colaborador ele consiga alcançar outros patamares.
ok? Nós vamos falar isso aqui, se tiver dúvidas, né? Então, assim, eu vou assumir uma chefia, uma gerência, uma liderança, e eu estou fazendo uma oficina de gestores, isso é uma ação de desenvolvimento. Se aquela instrução que eu estou recebendo vai me fazer dar o próximo passo, chegar no próximo nível, sem dúvida nenhuma é uma ação de desenvolvimento. Isso é quase um macete, né? Uma regra, assim, né? Então fica bem fácil com esses critérios você, com licença, de você discernir um do outro. Treinamento, funções para desenvolver funções que eu estou fazendo ali na hora, e desenvolvimento para funções que ainda vão acontecer. Isso são duas questões para vocês separarem o que é o treinamento, o que é desenvolvimento. E a gente trabalhou muito isso nessa última unidade agora com todas as funções. Eu acredito que isso daqui é um dos básicos, né, para a gente poder ter algum conhecimento sobre gestão de pessoas. Eu sempre costumo dizer também que é um conhecimento que, se você for trabalhar ou não nessa área, você precisa ter, porque isso afeta muito a sua vida, né? Isso envolve muito, independente se você é engenheiro, médico, se você vai ser arquiteto, a função que seja, você tem que ter conhecimentos, principalmente para conhecer os seus direitos, para entender o que aquela empresa tem para te oferecer, e isso afeta muito a sua vida, né? A filosofia da gestão de pessoas fala muito sobre capacidade, né? Então, um presentinho para vocês, nós vamos falar muito sobre capacidade aqui nessa avaliação, que foi o que a gente viu muito nessa unidade também. Eu queria falar sobre as três aqui, eu já vou dizendo que vai ter essas três questões aqui. E isso é muito importante. Quando a gente fala de gestão de pessoas, eu estou falando do todo, tá? Então, até a parte física, a gente está falando muito de comportamental agora, mas na avaliação final a gente vai falar também da segurança da integridade física do colaborador, que isso também é responsabilidade da gestão de pessoas. Então, a gente trabalha o corpo, o comportamento, né? E até a parte muito psicológica também. Como eu disse, a área de gestão de pessoas ela é repleta de psicólogos, pedagogos, para tratar com toda essa parte aí psicológica do candidato. Lembrando, tudo isso não é uma cortesia da empresa. A nossa primeira questão, ela nos apresentou isso daqui. Tudo isso, todo esse trabalho, todo esse investimento que está sendo feito é com o único intuito de fazer a empresa dar lucro, tá? Não tenham dúvidas disso. Então, pessoas motivadas, pessoas felizes são mais produtivas, elas se engajam na empresa, elas realmente fazem carreira, se desenvolvem e, consequentemente, desenvolvem também a empresa que elas estão trabalhando. Ok? Então, falar sobre tudo isso, aqui nós já estou fazendo essa introdução aqui, mas nós vamos falar de três avaliações. Eu acho até interessante também que esse vídeo não ficou naquele formato questão a questão, acho que também estimula mais, a gente vai tendo essa conversa aqui. Então a gente vai falar sobre capacidade. Capacidades são distintas e existem pelo menos três tipos que a gente apresentou aí no nosso material, né? A capacidade técnica, a capacidade conceitual, eu acho que é uma das mais importantes também, a gente vai falar depois dela, a capacidade de se relacionar com as pessoas. Ok. Deixa eu ver aqui. 5, 6, vamos falar da técnica, da conceitual e da capacidade de relacionamento humano. Ok, para mim eu tinha deixado de fora essa, mas não coloquei na avaliação. E reafirmo, para mim é uma das mais importantes, né? Vamos primeiro falar sobre capacidade, como eu disse, é distinto, cada um, existem vários saberes, capacidade é uma coisa muito pessoal de cada indivíduo. E é característica do bom gestor desenvolver essas capacidades. Ter esse olhar sensível e clínico para ver o que
aquele colaborador, às vezes nem ele mesmo sabe, o que ele pode fazer, qual é o talento dele, quais são as competências, qual é a capacidade que ele tem para com o que ele pode fazer de melhor pelaquela organização, né? As empresas elas estão estudando isso no colaborador desde o primeiro momento, desde lá do recrutamento e seleção até toda a trajetória dele dentro da empresa. Então vale a gente separar um pouquinho da capacidade técnica, ok? Vamos lá, começar a falar sobre a técnica. É como o nome já diz, é um conhecimento que é muito válido, é muito caro, como eu disse, está vindo uma nova geração aí de tecnologia, de inovação. Acho que os últimos acontecimentos agora no planeta só veio para acelerar tudo isso. Então, que é a indústria 4.0 e ela precisa de muito profissional com conhecimento técnico, com saber fazer, que é isso que vocês estão buscando agora aqui no curso, né? Então, conhecimento técnico é realmente saber fazer, botar a mão na massa. Às vezes, na maioria das vezes, uma pessoa graduada, mestranda, doutoranda, não tem o mesmo conhecimento que uma pessoa que só fez o técnico, né? Ficou muito nos autores, na teoria, na filosofia da questão toda, e a questão técnica é como o nome já sugere, é saber fazer, é operacionalizar. É um conhecimento muito caro para as empresas, os salários são excelentes, então está vindo aí toda uma nova geração de tecnologia e precisa de gente com esse conhecimento técnico. Como eu disse, às vezes as capacidades elas conflitam. Geralmente eu nem sou a melhor pessoa para lidar com o ser humano, que não é o meu caso, né? Eu fiz questão de aprimorar bem esse lado da capacidade de relacionamento humano. Mas às vezes tem algumas pessoas técnicas que não têm todo esse jeito de lidar com as pessoas, então você já tem ali um gap, você já tem ali um ponto para trabalhar. Olha, ele tem essa capacidade boa, ele sabe mexer, ele mexe numa máquina, numa planilha como ninguém e precisa só desenvolver isso daqui. Métodos, técnicas, equipamentos, quando a gente fala de realização de determinadas tarefas, tudo isso é do universo da capacidade técnica, ok? E também temos a capacidade conceitual. Eu sempre dou um exemplo em sala de aula que tem pessoas que têm uma visão muito limitada. Até aquela pessoa ali, eu sempre falo para todo e qualquer aluno meu, para ele não ser essa pessoa. Eu dou esse exemplo justamente para você não ser assim. Quando eu falo a visão limitada, é que ela só enxerga só o seu processo. Se ela está num distrito industrial, numa linha de produção, ela só consegue enxergar o posto dela ali. E tanto que se ela já fez, se ela já colou o adesivo dela, ou se ela já pregou o parafuso dela, ela meio que já se sente com o dever cumprido, porque a responsabilidade dela já passou. Por razões óbvias, vocês acho que vocês vão concordar comigo, esse tipo de perfil nas organizações tem uma vida muito curta, né? Você não pode ter uma visão tão simplista assim de uma organização tão complexa como são as empresas. Então o ideal é você saber que você está ali naquele posto da linha de produção, mas você está produzindo um produto, você faz parte de um todo, aquele produto que você está fazendo é só um produto dentro de todo um portfólio que aquela empresa produz, e até aquela empresa às vezes é só uma empresa dentro de diversas empresas que aquele grupo possui. Então quanto mais ampla você tem essa visão, maiores são suas oportunidades. Quanto mais, a gente falou de amplitude administrativa, né, em outro momento, quanto mais ampla, assim, quanto mais holística é a sua visão do todo, mais são as suas oportunidades da empresa. Então quando a gente fala capacidade conceitual, tem muito a ver com isso. Significa compreender a organização e todo o contexto que ela está inserida, ok? Essa daqui dispensa maiores apresentações, né? A gente falou de recrutamento e seleção, eu já falei em outro vídeo. Eu aposto com vocês, se vocês pegarem um anúncio de vaga de emprego, vai estar lá: capacidade de trabalhar em equipe ou
ou isso dito de diversas outras formas, mas sempre buscando, pedindo a mesma competência: saber lidar com o ser humano. Tá? Eu já vi esse filme acontecer diversas vezes, assim, um colaborador que ele tem uma capacidade técnica incrível, ele é muito bom no que ele faz, tecnicamente, ele faz o melhor serviço possível, mas foi disponibilizado para o mercado, levou um pé na bunda porque não tem essa capacidade de relacionamento com o ser humano. Então as empresas não têm mais lugar para isso, ninguém consegue assim, mas nosso material não tem, mas faz parte da gestão de pessoas também uma questão chamada clima organizacional, que é muito bom, você precisa ter um bom clima para as pessoas poderem produzir, e as pessoas que não têm essa capacidade de relacionamento humano não conseguem entregar isso. Um bom clima, nem produtividade, enfim, tem uma vida também muito abreviada no campo corporativo, porque as empresas definitivamente não, não têm espaço para esse tipo de profissional. E eu ouço falar muito também, assim, e concordo inclusive, que uma capacidade técnica e conceitual às vezes você consegue ensinar. Você paga o curso, você insere no conceito, mas às vezes é muito difícil, às vezes é você trabalhar essa capacidade de relacionamento humano, né? Então reflitam sobre isso, tragam aí as suas questões. Tem essas foram as 3 capacidades. Eu quero entregar também em 30 minutos, vamos lá, temos mais 2 questões para falar, 3 na verdade. E vamos lá, talvez vai ficar um pouquinho, 5 minutos a mais, eu espero que vocês assistam, a atividade de amanhã vai ser realmente ver esse vídeo. Vamos lá, dentro dos processos aqui eu coloquei um também que é a cereja do bolo. Assim, esse é tido por todos os CEOs aí, todos os grandes gestores assim. O setor de benefícios ele tem a grande responsabilidade de reter o funcionário na empresa, né? Na verdade, o grande diferencial são os benefícios. O salário realmente eles são estabilizados propositalmente numa mesma faixa etária, não tem muito o que mudar. Mas dependendo da empresa, e quanto maior a empresa, melhores são os benefícios podem ser muito interessantes, né? Quem tiver interesse, joga no Google aí, pesquisa de benefícios de empresas de tecnologia, tipo Google, Microsoft, assim, são realmente incríveis, assim, faz com que a pessoa queira trabalhar lá, né? Então, a empresa que só oferece o vale transporte, a alimentação, o convênio médico, o dentista, isso é só o básico, isso é só o começo também do que pode, até onde podem ir esses benefícios. E detalhe, quanto mais você vai crescendo na organização, consequentemente os benefícios vão crescendo também, e você concordando ou não, é a regra do jogo, é assim que funciona, né? Os benefícios. Então, esse conjunto salário e benefícios forma remuneração. Remuneração e salário não é a mesma coisa. Salário é aquilo que você recebe em espécie, né, na sua conta, com os descontos, com os acréscimos. Benefício é aquilo que te é ofertado a mais, né? E o conjunto de tudo isso é benefícios, tá bom? Deixa eu dar um gás aqui, porque eu realmente não quero que esse vídeo fique muito longo. Eu citei isso daqui, vai cair aqui. Vai cair, essa também é uma questão muito curtinha. Tem questões longas, questões curtas aqui. Quando fala sua listagem das tarefas registradas de forma organizada, é uma ferramenta, é um documento que ele é muito útil. Ele é útil na hora do recrutamento e seleção, porque vem ali o que você precisa. Uma vez esse colaborador dentro da empresa, ele também é útil, estou falando da descrição de cargo. Então tem tudo que aquele cargo vai fazer. Ele é útil não só no recrutamento e seleção, ele é útil também em questão de promoção, de recolocação, de fusão de cargo. Então se você trabalha com gestão de pessoas, você usa com uma certa frequência essa ferramenta que é a descrição de cargo. Vai cair na nossa prova também. E temos uma outra situação aqui também,
Quando a gente fala feedback, é dar um retorno, né? E tem um feedback que, quanto mais a empresa for estruturada, nós já falamos disso, mais ela tem a obrigação de fazer. Então não é uma liberalidade. Uma vez por ano acontece a avaliação e a análise do desempenho. Então se a empresa tem 50 mil colaboradores, uma vez por ano, todos eles vão ser avaliados como é que foi a performance dele naquele último ano. Claro que não é só uma pessoa que avalia, né? Todos vão ser avaliados pelos seus respectivos superiores imediatos e vai ser avaliado. Como é que foi a assiduidade, como é que foi o trabalho, como é que foi o relacionamento com as outras pessoas, entregou os resultados. Então não é uma opção para a empresa, elas precisam fazer essa avaliação e análise de desempenho. E para que serve isso? Para ela poder dar um retorno para o colaborador, para ela poder realmente dizer, olha, você está indo bem nisso, você não está indo bem nisso, e para ela melhorar. E quando melhora, tem lucro, né? Então vai cair uma questão para vocês analisarem o que é avaliação e análise de desempenho. Lembrando que tudo o que eu falei aqui é escrito, é tirado quase que na íntegra da apostila. Vocês já pegaram o esquema de como são feitas as provas, né? E eu desejo mais uma boa avaliação para vocês. Eu me coloco à disposição aqui. Eu queria ficar falando muito mais isso daqui. Eu prometi meia hora, ainda acho um pouquinho longo, mas é importante vocês assistirem tudo. E agora eu fico à disposição para a gente conversar nas nossas plataformas aí e nos aprofundamos nesse assunto. Boa prova para vocês e qualquer dúvida, contem comigo. Abraço.